todo o tempo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O profeta Isaías veio relatar nesse texto, neste capítulo 6, o profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta da corte, ele vem relatar que no ano em que morreu o rei Uzias era o atual rei em Israel, reinou, e o reino, na verdade, nas mãos de Uzias, ele prosperou. Durante o tempo em que Uzias reinou, o reino prosperou. Uzias era um estadista, Uzias era um camarada inteligente, Uzias era um rei sábio, Uzias era um engenheiro, segundo os estudiosos, segundo as consultas de exegese, segundo as consultas de estudos, ele era um engenheiro. E ele construiu várias coisas, e na área agrícola também trabalhava muito, tinha muito entendimento. Tanto que eu fui estudar sobre o rei Uzias, e até nos dias de hoje em Israel, eles copiam, eles usam os métodos que foram implantados no passado por Uzias. Claro, foi implementado, foi acrescentado algumas coisas, mas os métodos, a metodologia que Uzias usava para administrar o Estado de Israel, o país, fora copiado e continua se usando até o dia de hoje. Uzias foi um homem muito sábio. Começou muito bem, mas infelizmente terminou mal. Como alguns de nós começamos muito bem. Quantos crentes começam muito bem e terminam de uma forma não tão boa? Uzias começou a reinar. Ele tinha 16 anos de idade, um jovem, um pré-adolescente. Ele assume o reino, claro que alguém estava nas costas de Uzias, dando para ele uma base, uma sustentação. Mas Uzias começa a reinar com 16 anos. 792 a.C. foi o reinado de Uzias. E reinou por muitos anos. E Isaías era o profeta da corte, aquele que cultuava no templo, era o profeta do rei. E a Bíblia vai dizer, o próprio Isaías vai dizer, na versão que eu li, também na Almeida Revista Corrigida, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu templo, seu séquito, a sua glória enchia todo o templo. Aí quando eu li esse texto, eu fui consultar outras versões. E na versão de King James, a King James Fiel, versão 1611, está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso na King James, que é a versão fiel aos originais. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor. Aí eu comecei a meditar e pensar, por que está escrito no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor? E cheguei ao entendimento, lendo o texto que ele adentra no templo, no ano em que morreu o rei Uzias, e ele vê ao Senhor sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia todo o templo. Os serafins estavam sobre ele. Cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. E ele diz assim: então disse eu: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, ele diz, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor. 2 vertentes aqui, 2 possibilidades do que ele estava querendo dizer. Primeira coisa, no ano em que morreu
o rei Uzias, ele está dizendo, primeira possibilidade. Eu vi também ao Senhor. O que ele está dizendo? Não foi só o profeta que viu, não foi só o rei que viu, não foram só os patriarcas antigos que viram, não foi só o pregador que viu, não foi só o pastor que viu, não foi só o irmão que louva que viu, não foi só aquele que ora, que tem uma vida de oração que viu. Primeira possibilidade, ele está dizendo, eu vi também. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, o Senhor não se apresenta somente para pregadores, é claro que Ele se apresenta. O Senhor não se apresenta somente para pastor, é claro que Ele se apresenta. O Senhor não se apresenta somente para levitas, é claro que Ele se apresenta. O Senhor não se apresenta somente para profetas, é claro que Ele se apresenta. O Senhor não se apresenta somente para quem tem uma posição, e às vezes nem se apresenta. Mas o Senhor se apresenta para quem decide buscá-lo com verdade. Então Isaías vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, primeira possibilidade, eu vi também ao Senhor. Não foram só os outros que vieram me contar que viram milagres, eu vi também. Uzias, na vida de Isaías, representava o eu, o apoio humano, a confiança nas coisas materiais, a confiança na posição em que lhe foi otorgada, porque Isaías era profeta da corte. Na sua visão, na sua concepção, na sua cabeça, por Uzias ser mais jovem, ele teria uma posição garantida na corte real e não sofreria de posição, porque ele tinha Uzias como o seu parâmetro, como o seu braço, confiava nas coisas materiais. Então Uzias para Isaías era exatamente isso, a sua junção de confiança, o seu apoio, o seu pé de apoio, o seu ombro, o seu braço, a sua força. Aí ele diz, então ele achava, porque Isaías, apesar de profeta, é o que o texto está dizendo, e vai nos dizer, se nós lermos os versículos subsequentes, que Isaías, na verdade, ele ia para o culto, ele pregava no culto, ele assistia ao culto, ele louvava no culto, é apenas uma conjectura, mas ele não via o Deus do culto. Por quê? Porque ele tinha uma posição garantida na concepção, na mente dele, ele tinha uma posição garantida, ele não precisava ter nada mais além disso, não precisava ter uma intimidade maior, porque a sua posição já estava garantida. Assim, há muitas pessoas na mesma situação de Isaías, já tem uma posição garantida. Ei, meu amigo, meu irmão, pessoas que dizem assim, não, meu salário do mês já está garantido, portanto eu não preciso ver o que esses crentes estão vendo. A minha posição está garantida, eu já sou um pastor, já sou um obreiro, já sou um cantor, já tenho a minha história, já tenho as minhas agendas, eu já tenho a minha posição, já tenho o meu lugar garantido na sociedade, eu já tenho a minha empresa, eu já tenho as coisas que eu quero, portanto eu não preciso buscar mais esse Deus que os crentes buscam. Ele até prega sobre Deus, ele até canta sobre Deus, mas ele não vê Deus no seu louvor, ele não vê Deus na sua pregação, ele não vê Deus na igreja. Isso é a primeira possibilidade, quando Isaías disse, no ano em que morreu o rei Uzias. Estou citando aqui a versão King James 1611, a King James fiel. Eu vi também ao Senhor, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias. O interessante também é, se nós notarmos, nós vamos ver que ele disse no ano, ele não diz no dia, ele não diz no mês, ele não diz na semana. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também. Então, depois que o rei Uzias morreu, na verdade, demandou um tempo ainda para que a ficha dele caísse. E para que ele notasse, quem sabe, começaram a vir os reveses. Alguém até disse, agora não tem mais o rei para te apoiar. Agora não tem mais o rei para você ficar na boa, no ar-condicionado. Agora não tem mais o rei. Agora aquela pessoa que você confiava foi embora. Como disseram para Eliseu, Eliseu, tu sabe que hoje o teu Senhor será tomado por sobre a tua cabeça. E ele dizia para os jovens, calai-vos, eu também sei. Quem sabe, alguém chegou para Isaías e disse, olha, agora deu para você, vamos colocar outro em teu lugar. Quem sabe alguém está dizendo para você,
vão colocar outro em teu lugar. Deixa eu te dizer, ninguém vai colocar ninguém no seu lugar. Ninguém irá tomar o seu lugar. Por quê? Porque quem colocou você neste lugar foi Deus. Se Deus quiser que você saia deste lugar, Ele vai tirar você. Se Deus quiser que você mova um passo de onde você está, Ele vai tirar você. Como Ele falou para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Os que te abençoarem serão abençoados, mas os que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Muitas pessoas, esperando em homens, esqueceram de buscar o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Segunda possibilidade. A primeira possibilidade é que ele viu também ao Senhor, como os outros viam. Agora ele já não via, já não apenas ouvia que os outros viram. Ele já não apenas comunicava milagres das outras pessoas. Quantas pessoas chegam para você e dizem: eu vi, eu fui abençoado, eu recebi, Deus falou e me deu. E você nunca recebeu nada. É porque precisa entrar no templo, na igreja, com a intenção de cultuar e não com a intenção de ver. Quem adora sem ver, recebe o que espera. Segunda possibilidade. Eu vi também o Senhor. Repito, versão King James, a que eu estou citando. No ano em que morreu o rei Uzias, a primeira possibilidade é que eu vi também o Senhor. Além de ver os outros operarem e serem abençoados, ele também viu agora a presença de Deus. Segunda possibilidade. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Onde Deus está é muito alto. Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Segunda possibilidade. A Bíblia vai dizer, se você ler do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, e o que Isaías fazia era o que muitos crentes pensam que são mais santos do que os outros, que acham que são mais crentes do que os outros. Pessoas que se acham superiores aos outros fazem o que ele fazia? Ai desse, ai daquele, ai do meu vizinho. Ele ia para o culto, ele não ia cultuar. Isaías estava no meio do povo não para ser um profeta pregando a palavra que liberta, que salva, cura, liberta e transforma e salva e leva para o céu. Isaías estava no meio do povo. Deus o houvera colocado no palácio em uma situação privilegiada. Ele estava ali, mas o olhar dele era um olhar não de amor, mas de julgamento. Um olhar de julgamento. Então ele entra no templo, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, demorou um pouquinho para ele cair da ficha dele, eu vi também ao Senhor. Ele está dizendo: agora eu não vim no culto para reparar quem está cantando, eu não vim no culto para reparar quem está pregando, eu vim no culto para adorar o Deus que está pregando pela boca daquele servo, daquela serva. Porque no culto, salvo quando a pessoa vem para se apresentar, para se aparecer, para mostrar quem ela é. Porque quando eu vou para o culto para mostrar quem eu sou, o Deus que quer me usar não pode aparecer. Mas quando eu vou para o culto, cultuar a Deus, para mostrar quem o meu Deus é, aí o meu Deus aparece, aí ele cresce, eu diminuo, e a glória aparece, os milagres acontecem, a unção é liberada, nós somos usados e continuaremos sendo usados na palavra de Deus. Quando nós vamos para o culto, para cultuar a Deus, para mostrar quem Deus é, aí Deus tem liberdade de operar. Aí ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia todo o templo, os serafins estavam sobre ele, com duas asas, cobriam o rosto. Fala de sinal de superioridade de Deus, fala de não vir para o culto para olhar o que está acontecendo, mas fala de humildade, fala de desaparecer na presença do Senhor, não ficar olhando o que está acontecendo, mas adorar ao Senhor, e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Com duas mãos cobriam o rosto, com duas cobriam os pés. Fala de santificação, fala de lugares em que nós não podemos ir, fala de ter os pés guardados na casa do Senhor, fala de santificação, separação do mundo. Santidade é separação e trabalho também nessa terra. E com duas cobriam o rosto,
2 cobriam os pés e com 2 voavam. Alguém pode tentar fechar a tua boca, mas você pode voar. Alguém pode tentar amarrar os teus pés, fechar as tuas portas, os teus caminhos, bloquear as tuas passagens, mas você vai voar. Aprenda o culto de Isaías com os anjos. Os anjos ensinam a Isaías como cultuar. Aleluia. Eles cobriam o rosto, eu não preciso ser visto. Eles cobriam os pés, eu não preciso aparecer, mas eles voavam. E você e eu temos que voar em lugares altos. Deus nos chamou para coisas maiores. Deus nos chamou para coisas mais elevadas. Nós não precisamos perder tempo com picuinha, com falatório, com fofoca, com mentiras. Quantas pessoas perseguem os crentes? Se nós parar para estar com essas pessoas, a obra para. Nós nascemos para pregar. Deus chamou a minha vida. Deus chamou você, Deus me escolheu para ser ministro do Evangelho. Deus escolheu você, e mesmo que as pessoas rejeitem, que as pessoas não queiram, não importa, nós continuaremos pregando. Sempre haverá uma porta aberta. Se o homem fecha uma porta na terra, Deus abre as janelas do céu. Se o homem fecha aqui, Deus abre lá. As pessoas fecham o seu coração, diz não, aqui não entra. As pessoas travam o seu coração e dizem aqui não entra. Mas o Deus que está sentado no trono conhece o meu e o teu coração. Deus falou de Davi: vai até Belém, na casa de Jessé, porque lá me provi de um homem. E era um moço, porque Deus respeita, para Deus não tem idade. Porque lá me provi de um homem segundo o meu coração. Se o meu coração e o teu coração, você que está me vendo, tiver o mesmo sentimento de Cristo Jesus, ninguém nos para. Podem tentar travar portas, agendas, fechar, criticar, falar mal de nós, sem nos conhecer, porque as pessoas não nos conhecem. As pessoas nunca sentaram para conversar conosco. As pessoas nunca sentaram para cultuar conosco. Elas tomam uma atitude e nos medem pelo que elas acham que nós somos. Ou até mesmo elas nos medem pelo que elas pensam delas mesmas. Mas cada um de nós, Deus deu um propósito, Deus deu uma missão. A minha missão é pregar a palavra do Senhor, ganhar almas para Jesus, orar pelos enfermos, libertar os cativos. Foi para isso que Deus me chamou. Para que Deus chamou você? A hora está se encerrando, a hora está chegando, Jesus está voltando também. Para que Deus chamou você? Qual a tua missão? Por que Deus te chamou? Por que Deus te levantou? Por que Deus cuidou de você no ventre da tua mãe? Por que Deus não te deixou morrer? Por que Deus abriu a porta para você pregar a palavra de Deus? Por que Deus ainda te sustém viva? Por quê? Você pode me responder? Porque Ele te ama, primeiramente. Porque Ele te chamou com um propósito. Porque Ele tem uma obra na tua vida. Porque Deus é fiel no seu propósito. Por mais que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Quem pode fechar a porta para alguém que Deus chamou? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Deus é Deus, Deus é tremendo, Deus é santo, Deus é justo. Você que está nessa live, receba a unção, um toque de Deus na tua vida agora, onde você estiver. Que o poder de Deus, que a mão de Deus, que a unção de Deus, que a graça do Senhor toque em você, da planta do teu pé ao alto da tua cabeça. Que você sinta agora, nesta hora, um toque do Espírito Santo. Que a mão do Senhor te alcance e remova toda a enfermidade que é na tua vida. E que o poder de Deus entre em você. Que você sinta algo diferente, porque nós estamos falando para pessoas escolhidas. Deus te abençoe. Ninguém para um escolhido. Ninguém para quem tem chamado. Ninguém para quem tem um propósito. Ninguém para você. Ninguém pode bloquear o teu percurso. Deus tem algo grande para a tua vida. Veio tantas coisas e você não parou. Então Isaías entra no templo do Senhor. Entra na casa do Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. Ele ainda demorou para entrar. Eu vou te falar nessa hora. Por que você está esperando? Calabasúria, oh Espírito Santo. O que você está esperando para adentrar na presença de Deus?
Está esperando um convite de alguém? Está esperando que alguém te coloque em determinado lugar? Está esperando que alguém te dê uma oportunidade? E não espere do homem oportunidade alguma. O homem nasceu ruim. Em pecado me concebeu minha mãe. Mas o Senhor é quem transforma o homem. Glória ao nome do Senhor. Está esperando a oportunidade de alguém? Você vai morrer esperando a oportunidade de alguém. Agora, se você entrar no templo para adorar e dizer, Deus, eis-me aqui, aí o Senhor vai trabalhar na tua vida e as coisas vão mudar. Vão mudar para você. Realmente vão mudar. Quanto tempo mais? Então Isaías entra no templo do Senhor. Ele não esperou que as coisas acontecessem. Ele não esperou que o carro novo chegasse. Ele não esperou que a empresa fosse aberta. Ele não esperou receber algo do homem. Ele não esperou. Ele não esperou. Ele ficou. Ele demorou para entrar. Você não pode esperar que o homem faça por você. No ano em que morreu o rei Uzias, ele disse: eu vi também ao Senhor. Não viva só do milagre que os outros contam para você. Não viva só de testemunho dos outros, meu irmão, minha irmã. Não viva só de experiências alheias. Não viva só de testemunhos alheios. Seja você uma testemunha viva na terra, porque foi para isso que Deus te chamou. Ah, mas não vão me aceitar, porque em alguns lugares nós também não somos aceitos. Em alguns lugares também fecharam as portas. Nós vamos parar por esse motivo? Não vamos. Nós vamos desistir porque as pessoas não compactuam com os nossos ideais. O nosso ideal é um ideal cristocêntrico, e as pessoas são tão egocêntricas, são tão antropocêntricas, são tão o ego inflamado e não conseguem abrir o seu coração para Deus falar, e aí elas julgam que aquilo que nós estamos falando as machuca, as ofende. Não. Pregue somente a palavra, deixa Deus usar você. Isaías entrou no templo do Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. Ele demorou um tempão para decidir. Não demore mais para decidir. Deus quer que você dê um passo. Aí ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. Os serafins estavam sobre ele, e com duas asas tampavam o rosto, cobriam o rosto. Com duas asas cobriam os pés, e com duas voavam. Você vai voar longe. Aí quando ele viu isso, ele disse assim: quando eu vi essa situação, eu disse: ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu tenho lábios impuros, e os meus olhos viram um rei. A diferença é que de você para outras pessoas que julgam você, é que Deus tem algo com você e não tem com elas. Deus tem algo com alguém e pode não ter com outra pessoa. Deus tem um compromisso com a minha e com a tua vida. Por isso nos é requerido maior responsabilidade, porque para quem mais é dado, mais é cobrado. Mais é cobrado. Meu Deus, Espírito Santo, ele diz: ai de mim que vou perecendo. E quando ele fala ai de mim que vou perecendo, ele entendeu que o culto não era para ele. Ele entendeu que no culto nós vamos para adorar a Deus, que no culto nós vamos para pregar a palavra, se nos é dada a oportunidade, e se não, nós vamos lá para ouvir a palavra e para adorar aquele que vive e que reina e que um dia voltará para buscar-nos. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Ele diz: ai de mim que vou perecendo. Aí o anjo, a Bíblia diz, ele diz, um serafim voou para mim. Ei, preste atenção nessa revelação. Ele disse: um serafim voou para mim, veio até mim, veio voando. A tua bênção vai chegar voando. O teu milagre vai chegar voando. Ninguém vai parar o teu milagre. Ninguém vai parar a tua bênção. Aleluia, calabasúria. Ninguém vai parar a tua trajetória. Um serafim veio até mim com uma brasa acesa, não era uma brasa apagada. O que Deus tem para você é coisa viva, não é coisa morta. Glória ao nome do Senhor. Com uma brasa viva, tirada do altar. Alai de mas prienderefia. Alai de canto na arabaceia. O que Deus tem para você é coisa do altar. Não espere em A, B, C.
Não espere em pessoas, não espere em pastores, não espere em político, não espere em ninguém, não espere em advogado, esperai no Senhor. Ele veio para mim com uma brasa viva, tirada do altar. E essa brasa tocou aonde? Os meus lábios. Ai, Deus, súbia. E o meu pecado foi queimado, foi tirado. Depois disso, ele diz: a casa encheu-se de fumaça. Fumaça aqui fala do incenso. Fumaça fala da oração. Uma casa cheia de oração não tem lugar para murmuração. Uma casa cheia de oração não tem lugar para pecado. Uma casa cheia de oração não tem lugar para fofoca, calúnia, falar mal dos outros, perseguir os outros. Uma casa cheia de incenso, de fumaça, é uma casa cheia da glória de Deus. É uma casa cheia da presença do Senhor. Encha a tua casa espiritual, a tua casa familiar, encha a tua casa igreja com a oração, com o incenso, com a fumaça, e a glória de Deus vai se manifestar. Encha a tua vida. Vão falar de você? Sim, vão. Vão continuar tentando fechar a porta? Sim, vão. Vão continuar te perseguindo? Sim, vão. Mas a liberdade que você vai ter com Deus é o que vai mandar e vai demandar a tua posição espiritual. Continue buscando a graça eterna de Deus. O teu negócio não é com a vizinha, o teu negócio não é com o ser humano, o homem, o teu negócio é com Deus. Ele diz: a casa se encheu de fumaça, o séquito encheu o templo, o anjo veio e tocou, minha casa encheu de fumaça. Aleluia. Quando o anjo toca com a brasa tirada do altar, a brasa não foi tirada de uma rede social, não foi tirada do WhatsApp, não foi tirada do Facebook, não foi tirada do Instagram, nem do Telegram, não foi tirada de lugar algum, foi tirada do altar. O serafim veio com uma brasa tirada do altar, uma brasa viva, porque o que vem do altar de Deus não é morto, não é apagado, não é carvão, é uma brasa acesa. E essa brasa tocou os meus lábios. Ai, Demastur e andarava cheia. E o meu pecado foi queimado. E quando o pecado é queimado, a adoração sobe. A adoração verdadeira, ela não pode ter interferência nem obstrução. E quando Isaías diz: e o anjo tocou-me com uma brasa tirada do altar. Ei, entenda que nem o anjo pode ir no altar e pegar a brasa com a mão. Ele precisou, olha só, ele precisou que uma tenaz, ele precisou de um alicate para tirar a brasa do altar do sacrifício, o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Sem altar não tem brasa, sem altar não tem sacrifício, sem altar não tem milagre, sem altar não tem renovo, sem altar não tem poder, sem altar não tem mistério, sem altar não tem profecia, sem altar não tem libertação, sem altar não tem cura, sem altar não tem pregação, sem altar a igreja é apenas uma parede levantada com uma cobertura, mas com o altar tem brasa e tem vida. E o anjo, o serafim, veio até mim, diz Isaías. Com uma brasa tirada do altar, o anjo não pôde pegá-la com a mão. E tem pessoas, cai demasturiai, aleluia. Tem pessoas tentando parar o que Deus tem na tua vida. Olha só, querem colocar a mão no teu ministério, no meu ministério, no nosso ministério, naquilo que Deus já... Ei, eu e você somos uma chama flamejante. Deus acendeu essa chama em nós, e ai de quem tocar nesta chama que Deus acendeu. É coisa tremenda. Eu tenho que encerrar essa live. Eu tenho que encerrar, nós temos culto dentro de poucos minutos aqui na Neymar de Missão. As pessoas tentam colocar a mão naquilo que não entendem, depois pagam um preço e não sabem por que estão pagando. Isaías disse: o serafim veio até mim, quando ele disse: ai de mim que vou perecendo.
Quando nós entendermos que sem o Senhor nós não somos nada, quando as pessoas entenderem que sem Deus elas não são nada, quando o pastor entender, quando o profeta entender, quando o pregador entender, quando o levita entender, quando o cantor entender, quando o famoso entender, quando as igrejas entenderem que sem o Senhor não somos nada e disserem, ai de mim que vou perecendo, aí o anjo da presença do Senhor vai aparecer com uma brasa acesa e vai colocar na minha e na tua boca. E ele diz assim: quando a brasa tocou meus lábios, a minha língua, o meu pecado foi queimado, foi tirado. A casa se encheu de fumaça com a minha oração, meu louvor subiu. E aí ouve-se uma voz no céu, no trono, dizendo assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém faz a obra sozinho. Aí o Isaías assim, aí disse eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus pode enviar você? Deus pode enviar você. Se prepare para as calúnias, se prepare para as pedradas, se prepare para as perseguições, se prepare para as fofocas, se prepare para os levantes, se prepare para pessoas fechando a porta para você, dizendo que você não tem chamada, dizendo que você não tem o cuidado da obra, dizendo que você não é isso, que você não é aquilo, que você não tem o dom, que você não tem o ministério, mas aquele que te chamou, Ele conhece a tua vida. Deus te abençoe. Daí o Senhor disse para ele: então vai, prega a Israel. Deus te abençoe, meu irmão, esteve conosco. Eu tenho que encerrar essa live porque o tempo deu. Em outra oportunidade estaremos aqui novamente para glorificar o nome do Senhor. Pai de bondade, que Deus te abençoe. Você que está aí me ouvindo, nunca é tarde para você entrar no templo para adorar. Nunca é tarde. Não confie em pessoas, não confie nos reinos humanos, confie no reino de Deus, o Senhor que se assenta sobre tudo. Pai de bondade e de misericórdia, eu quero te agradecer por esse momento na tua presença. Eu quero louvar teu nome pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, de cada amigo que passou por aqui e que está aqui, aqueles que passaram e já saíram. Deus, que o teu nome seja glorificado, Pai. Os que estão aqui, eu tenho certeza que receberam o seu milagre. Pai, no nome de Jesus, alcança esta vida, abençoa ela, ele, liberta de toda a opressão, de toda a perseguição, dá a vitória e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Meus irmãos, daqui a pouco às 19h30, culto da campanha do projeto de vida da nossa igreja aqui em Catanduvas. A igreja está no bairro Sebaldo Kunz, em frente à creche Sonho de Criança, Rua Vicente Cola 232, aqui no bairro Sebaldo Kunz, em Catanduvas. Você é meu convidado, traga mais alguém, queremos orar por você. Temos uma palavra, nesta noite estarei ministrando a palavra do Senhor. Temos hoje, é o 5º elo da campanha Projeto de Vida 2022. Deus te abençoe, traga mais alguém para receber o teu milagre, a tua bênção. Você é bem-vindo com a tua família. Grande abraço, da paz do Senhor Jesus, e que Deus venha abençoar a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Irmão João de Souza, Deus abençoe. Irmão Maicon Schultz, Deus abençoe a tua vida. A Daniela Jung, Deus abençoe. Miro Cruz, Deus abençoe a tua vida. Irmã Lucia Oliveira, Deus te abençoe. Comunidade cristã, Deus abençoe aos irmãos, aos amados. Irmã Lucia Oliveira, já falamos, Deus abençoe. Sandra Jung, Deus abençoe. Miro Cruz, Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Sandra Ribeiro, Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Estaremos orando por cada um dos irmãos. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome de Jesus. Leandro Soares, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, Deus abençoe tua casa. Walter Cardoso, Deus abençoe. Maloiri, Deus abençoe poderosamente, Deus abençoe a vida de cada um. Irmã Ruth, Deus abençoe tua vida. Irmã Ruth, Deus abençoe, vai dar tudo certo no nome de Jesus. Irmã Sandra Ribeiro, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Beto de Marquias, Gilberto de Marquias, Ana Cálita, Deus abençoe. Pede oração pela Érica Ribeiro de Souza, Deus abençoe, boa tarde, Deus abençoe. Irmã Lourenço, Deus abençoe a cada um dos irmãos, os demais não foram citados aqui, que Deus abençoe você que está nessa live, você que passou, que
Deus abençoe a tua vida. Convido mais uma vez, o culto inicia às 7h30, 7h20 e às 7 horas já estamos dando início agora à oração na igreja. E às 7h30, primeiro louvor aqui na IEMAD, Ministério Missão em Catanduvas, Rua Vicente Cola 232, bem em frente à creche do bairro Sebaldo Cruz. Deus abençoe a tua vida, até a próxima. Ore por nós, porque Deus tem bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar, irmã Beto Demarquias, Jotério Beto Demarquias. Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. Estamos esperando os irmãos aqui na igreja para cultuar o nome do Senhor, toda a família Demarquias. Estamos esperando os irmãos aqui no culto para nós adorarmos o Senhor. Hoje, culto da campanha, às 19h30. Que Deus abençoe a vida de cada um, para a glória do nome do Senhor. Um abraço. Estaremos orando por cada um dos irmãos em nome de Jesus. Deus os abençoe na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.